A história de hoje é sobre como a fama de um jovem herói acabou despertando o ciúme de um rei. É o começo de uma perseguição implacável, sabe? Uma que vai definir o destino de toda uma nação. Essa é a dramática história de Davi e Saul. E olha, tudo começou com uma música, acredita? Um simples cântico de vitória que acabou virando a sentença de um rei e, ao mesmo tempo, a ascensão de outro. Essa frase aí, cantada pelas mulheres de Israel, foi a faísca que acendeu na alma do rei Saul uma inveja que mudaria absolutamente tudo. Imagina a cena. Depois daquela vitória quase impossível de Davi contra o Golias, as ruas de Israel eram pura festa, uma celebração só. Mas lá nos corredores do Palácio Real, a admiração rapidinho deu lugar a uma coisa bem mais sombria. Um medo que começou a corroer tudo por dentro. É que o carisma de Davi era uma coisa impressionante. Ele conquistou aliados nos lugares mais altos, incluindo a própria família do rei. Jonatas, que era o príncipe herdeiro, jurou amizade eterna a ele. E Mical, a filha de Saul, se apaixonou pelo novo herói da nação. Esses laços, claro, iam complicar e muito o que estava por vir. E não demorou muito para esse medo do Saul virar uma paranoia assassina. O ponto de virada é exatamente esse momento. Davi, ali tentando acalmar o rei com a sua harpa, e Saul, cego de fúria, arremessa a lança para pregar ele na parede. E não foi só uma vez não, foram 2 tentativas. Já que a violência direta não funcionou, Saul tentou ser mais esperto. Ele armou um plano que parecia uma grande honra, oferecer a mão da sua filha, Mical, em casamento. Só que o dote era uma missão suicida. A ideia, claro, era que os filisteus fizessem o trabalho sujo por ele. Acontece que o tiro saiu pela culatra, e de forma espetacular. Davi não só voltou vivo, como trouxe o dobro do que foi pedido. Isso só fez a lenda dele e o pavor de Saul crescerem ainda mais. E conforme a obsessão de Saul aumentava, uma divisão muito clara se formou dentro do palácio. De um lado, o ódio de um pai, do outro, a lealdade inabalável de um filho. E esse slide aqui mostra o abismo que existia entre os dois. De um lado, Jonatas arriscando a própria vida para proteger o amigo. Ele avisa sobre os planos, defende Davi publicamente e até bola um plano para ele fugir. Do outro lado, Saul, tão cego pelo ódio, que chega a fazer algo impensável, atirar uma lança contra o próprio filho, Jonatas, só porque ele ousou defender Davi. Agora, como fugitivo, Davi começa uma longa jornada pelo deserto. Mas essa fuga não era só para sobreviver, não. Era ali que o seu caráter de futuro rei seria forjado, testado no fogo. Perseguido sem descanso, Davi não estava sozinho. Ele começa a atrair um grupo de desajustados, de gente marginalizada, que se torna o seu exército. E o mais impressionante de tudo, por 2 vezes ele teve a vida de Saul nas mãos. Uma vez numa caverna em Engadi, outra no acampamento de Saul enquanto todos dormiam. E nas 2 vezes ele escolheu perdoar. Ele se recusou a tocar no ungido do Senhor, mostrando uma força de caráter que era muito maior que a de qualquer exército. Pois é, enquanto Davi dava uma aula de misericórdia, Saul se afundava cada vez mais no desespero. E as próximas atitudes dele iriam selar seu destino de um jeito trágico e sem volta. E aqui a loucura de Saulo chega num nível de crueldade que é difícil até de imaginar. Furioso por descobrir que os sacerdotes de Nob ajudaram Davi, ele ordena um massacre. Os próprios soldados dele se recusam a cumprir a ordem. Mas um servo, Doeg, o Edomita, vai lá e executa 85 sacerdotes. Um ato terrível, um sacrilégio que chocou toda a nação. Na véspera da sua última batalha, Saul está completamente só. Deus já não fala mais com ele. Desesperado, ele faz o que ninguém esperava. Quebra a própria lei que ele mesmo criou e, disfarçado, vai procurar uma necromante em Endor. É o ato final de um homem que já perdeu tudo, menos a vida. Mas a resposta que ele encontra lá, nas sombras, não traz nenhum consolo. Só a confirmação dos seus piores medos. O espírito do profeta Samuel, que foi invocado, dá a sentença final. O reino foi tirado dele e entregue a Davi. E o dia seguinte traria a morte para Saul e para os seus filhos. E a profecia, claro, não demora nada para se cumprir. No campo de batalha, os caminhos de Saul e Davi, que se separaram há tanto tempo, finalmente chegam aos seus destinos finais, e completamente opostos. A Batalha de Gilboa foi um desastre total. O exército de Israel é aniquilado. Os filhos de Saul, incluindo o nobre e leal Jonatas, morrem em combate. E o rei, ferido por flechas e sem nenhuma esperança de escapar, tira a própria vida com sua espada. É o fim de uma era.
E o contraste não podia ser maior. Enquanto a casa de Saul desmoronava em Gilboa, Davi estava em outro lugar, liderando seus homens numa vitória decisiva. Ele resgata as famílias do seu povo de um ataque surpresa, provando ser o líder e o protetor que Saul já tinha deixado de ser há muito tempo. E assim, a história se fecha. Um rei morto pela própria mão no campo de batalha. O outro, um fugitivo forjado pelas provações do deserto, pronto para assumir o trono. Isso deixa no ar uma pergunta fundamental que ecoa até hoje. O destino deles já estava escrito? Ou foi forjado por cada escolha que fizeram entre a misericórdia e a loucura, entre a lealdade e a inveja? Fica aí a reflexão.